nosso grupo irá tratar sobre a responsabilidade do cartório na falha do registro imobiliário. De modo geral, no direito ao que se refere à responsabilidade civil e penal, são, sem dúvida, muito numerosas. No universo notarial, a responsabilidade civil e criminal de notários e registradores é, sem dúvida, palco de intensa discussão, uma vez que a presença do agente notarial em nossas vidas é constante, acompanhando-nos desde quando nascemos, com o registro civil de nascimento, passando pelo nosso casamento e pela aquisição e venda de nossos bens, e chegando até quando falecemos. À vista da importante missão que notários e registradores carregam consigo, a Constituição Federal de 1988, no parágrafo 1º do artigo 236, tratou da responsabilidade civil e criminal desses profissionais, estabelecendo caber ao legislador ordinário regular as atividades e disciplinaria a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registros e de seus prepostos. Eis que a Lei 8.935, de 94, através do seu artigo 24, veio regulamentar a responsabilidade penal dos notários e registradores, e através dos artigos 22 e 23, tratou de sua responsabilidade civil. Sobre a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.935, que está aparecendo aí na tela, o legislador ele inclui aos notários e registradores 3 responsabilidades por seus atos: a civil, a pessoal e a objetiva. Assim, eles vão responder pelos danos causados por eles ou por seus funcionários. Tendo assim uma interpretação literal desse artigo, é que as falhas que forem cometidas no âmbito dos respectivos cartórios é de total e completa responsabilidade dos notários e dos registradores, independentemente da existência de culpa ou de dolo. A atividade notarial, ela tem como princípio basilar a fé pública. Walter Seneviva, no livro Lei dos Registros Públicos Comentada, publicado no ano de 2010, ele diz que esse princípio ele confere confiança e presume que os atos praticados pelo notário eles sejam revestidos de verdade, os atos praticados e os declarados no exercício da função. Já o jurista Walter Swenson, no livro Lei dos Registros Públicos Anotada, que foi publicado em 2006, ele discorda um pouco, quando ele diz que essa presunção de verdade ela deve ser restringida aos atos que o notário presenciou e registrou, não devendo abranger as declarações que são feitas a ele, porque essas declarações elas seriam de responsabilidade de quem as fez, É importante que se frise que esse autor ele não está isentando o notário de sua responsabilidade. Ele até defende que os atos notariais eles sejam norteados por princípios éticos, mas ele diz que deve sempre estar sujeito à fiscalização. Nesse sentido, Elie Meirelles, do Direito Administrativo Brasileiro, de 1976, já dizia que não acha justo que o executor privado, no caso, ele fique isento de responsabilidade apenas porque foi delegado para a função. Já Carvalho, no livro Registros de Imóveis, de 1976, ele diz que o poder público deve responder pelo dano causado pelo notário, embora posteriormente possa regressar em ação contra ele. Falando um pouco sobre jurisprudência, o STF, no dia 27 de fevereiro de 2019, reafirmou o caso da corte pelo qual o Estado tem a responsabilidade civil objetiva para reparar danos causados a terceiros por tabeliões oficiais de registro no exercício de suas funções. Pela maioria dos votos, a Corte negou o provimento e entendeu ainda que o Estado quem deveria ajuizar a ação de regresso contra o responsável pelo dano, nos casos, claro, em que haja dolo ou culpa, sobre a pena da improbidade administrativa, que seria um ato ilegal contra a administração pública. O recurso foi interposto pelo Estado de Santa Catarina no TJ, que entendeu que o Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, responde diretamente pela reparação de tais danos, baseado no parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que são prestadoras de serviços públicos, elas quem responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, justamente para assegurar o direito de regresso contra o responsável, quando há dolo ou culpa.
O caso concreto que levou essa jurisprudência envolve uma ação ordinária com um pedido de indenização feito por um cidadão em decorrência de um erro no cartório na emissão da certidão de óbito de sua esposa, o que trouxe várias consequências até para registro de diversas outras fontes do direito. Agora eu vou falar um pouco sobre a anulação e retificação do registro. Como foi dito anteriormente, há muitos casos relacionados a problemas no registro imobiliário, e alguns deles é por falha do próprio cartório, como por exemplo quando é feito 2 registros sobre o mesmo imóvel, ou até mesmo quando o cartório não faz o registro no seu devido tempo. Bom, essas são falhas do cartório porque ele tem o dever de cuidado em verificar todos os registros anteriores, as anotações e os protocolos antes de fazer o registro de qualquer propriedade. O artigo 1245, parágrafo 2º do Código Civil, diz que enquanto não houver anulação ou retificação do registro, o adquirente continua sendo o dono do imóvel. Em regra, não é preciso manejar uma ação para anular o registro público, pois se o cartório tomar conhecimento do vício ou da ilegalidade, ele pode de ofício fazer as retificações. Caso o cartório não tome as providências, pode ser manejada uma ação. E as ações cabíveis são: ação anulatória de registro público, que busca o cancelamento do título mais recente, pois em regra o que vale é o registro mais antigo. A ação de retificação de registro, que é manejada para que ocorra somente alterações de dados, ou seja, não há cancelamento. E a ação reivindicatória, que é a mais completa, abrangente e a mais comum. Ela serve para informar quem é o proprietário e para declarar a propriedade, como também faz com que a pessoa tenha a emissão definitiva da posse do imóvel, porque todos nós sabemos que quem tem a propriedade automaticamente tem a posse. Ao manejar a ação reivindicatória, além da pessoa declarar a propriedade, também deverá informar que existem nulidades e que aquele registro posterior é nulo e deverá ser cancelado. Ou seja, a principal finalidade dessa ação é declarar o verdadeiro proprietário do imóvel e a anulação do registro é apenas uma consequência.